Vamos dar continuidade à série de vídeos, a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade. Então, da última vez eu falei sobre a primeira vez que eu tentei incorporar e que não deu certo, obviamente, porque faltava ali um estudo, algumas experiências, faltavam algumas práticas, que inclusive eu tinha muito medo, então eu não fazia exatamente. Eu falava assim, se eu estiver perto de algumas pessoas assim, eu quero tentar alguma coisa, mas se eu não estiver perto, eu não quero tentar. Então isso daí, o medo me travava pra caramba. As pessoas começaram a chegar próximo de mim, do pai do Natan, da mãe do Natan, tudo para falar de espiritualidade. E aí veio uma pessoa, um parente meu, tá, que já estudava espiritualidade. Eu não sabia que estudava no nível que estava estudando, mas sabia que tinha um estudo ali. E aí essa pessoa que faz psicografia foi numa conversa lá com meu sogro. E estando lá com meu sogro, então ele fez uma psicografia do Natan, para os pais do Natan. Então, acredito que foi ali a sua primeira carta. Esse parente falou assim, eu estou vendo que vocês estão estudando aí algumas coisas e eu conheço algo assim que é bem profundo, que vocês poderiam também, se for a busca de vocês, experimentar. Talvez seja um negócio porque vocês estão com a mente aberta, então eu vou falar, mas eu quero que vocês avaliem muito bem, dá uma olhada nisso aí e vê o que é. E aí ele falou assim, vocês já experimentaram ayahuasca? É o chá indígena? E a gente falou, não. Ele falou assim, olha, eu já experimentei, e o dia que eu experimentei foi muito forte para mim, porque eu vi a clarividência abriu e os meus mentores chegaram ali e conversaram comigo, de igual para igual a gente está aqui. E isso eu não tenho essa facilidade nesse nível que eu tive quando eu consagrei a ayahuasca. E eu falei, caramba, essa pessoa que está falando é uma pessoa séria, é um parente meu, mas eu não tinha ideia que era isso daí. E eu estava ali cheio de preconceito, obviamente, obviamente porque era a cabeça que eu tinha. Então assim, eu falei assim, nossa, o cara tá maluco, negócio de droga aí, negócio de chá indígena, ayahuasca. Então eu já fui colocando uma série de coisas, mas aqui na frente, né? Legal, a gente vai pesquisar, vamos pesquisar e tal. E aí o Edson falou assim, mas espera aí, isso é uma coisa que se eu, por exemplo, eu que não sinto nada, será que eu teria como ter acesso ao Natan direto, agora eu direto, sem médium, sem interferência de ninguém? Ele falou assim, olha, não se promete nada no ritual de ayahuasca, mas sim, você pode, né? Você pode ir com essa ideia, com esse intuito. Pode acontecer e pode não acontecer. Mas é realmente uma medicina da floresta muito forte. E ali a gente começou a estudar. E aí, para encurtar as ideias, é o seguinte, a gente ficou 6 meses estudando, tá? Então, assim, eu tive 6 meses para vir trabalhando, o meu medo e o meu preconceito. Para encurtar ainda mais a ideia, então vou falar no dia que a gente foi lá consagrar a ayahuasca. Então, foi eu, o meu sogro, a minha sogra e o irmão do meu sogro. Fomos em 4 pessoas no interior aqui de São Paulo, e aí tinha mais uns 10 quilômetros só de estrada de terra, de mata. A mata não era fechada, mas tinha bastante mato para um lado, mato para o outro e caminho de terra. E vamos embora. E ali a gente foi, era de noite, né? Começa no sábado de noite e vai até o domingo, né? Ele vira de sábado para domingo. Esse é o ritual. E eu lembro que antes de eu sair de casa, então, eu fui de novo para meu momento de oração com Jesus, convidei Jesus e falei assim, olha, se for alguma droga... E eu já tinha lido tudo. Já tinha lido que ele é regulamentado pelo CONAD. O CONAD é o órgão responsável por dizer o que é droga e o que não é, por liberar, por não liberar. Então ele é liberado pelo CONAD e ele é liberado para uso religioso, tá? Então assim, se você vai buscar ayahuasca, ele tem que ir por um uso religioso, ele está dentro da legalidade.
E a casa que serve a ayahuasca tem que ter um registro de igreja aberta para ele poder servir de forma legalizada. E quando você chega no espaço, no local, ainda tem uma anamnese que você vai precisar preencher. Lógico que você já vai ver isso daí tudo antes, porque a depender se você toma algum medicamento, a medicina e a química não dão certo, tá? Então, a tarja preta, tem uma coisa ou outra, tem um problema ou outra, enfim, esse vídeo aqui não é para falar dos detalhes, mas é para falar da minha experiência. Mas aí, eu, caramba, né, cheio de medo, falei assim, bom, eu vi vídeos, sempre tem dos dois lados, os prós e os contras. Tem muito mais, igual tem hoje, muito mais pró do que contra. Porém, a parte negativa com a mente que eu tinha era onde pesava mais. Então, assim, de 500 vídeos que eu assisti, 2 falavam uma parte negativa. E ali eu fiquei preso naqueles lá. E eu falei, nossa, Jesus, é mais ou menos assim a oração que eu fiz. Tô indo agora, né? Tô mais fechado, indígena e tal, e tô cheio de medo aqui. E se for droga, só faz com que alguma coisa aconteça aqui no meu corpo para eu não ficar viciado. Ai. E aí eu falei assim, porque assim, né? Caramba, não é o que eu tô buscando, né? Eu tô buscando uma conexão mesmo, assim, com o sagrado, com Deus e tal. E eu vi ali que tem uma conexão assim, tem uma coisa muito responsável, uma coisa muito espiritualista mesmo, do jeito que eu quero e tal. E, pô, bem legal e tal. Então é isso mesmo. Mas assim, me protege de qualquer coisa. Então, no caminho, eu já fui um pouco mais calado. Porque muitas vezes, quando você tem medo, você tende a dar uma... Ah, caramba, aqui, sei lá, né? Eu falo aqui uma coisa assim e isso ali durante o trabalho com a medicina da ayahuasca, ele pode vir a trabalhar, né? Não sei do que, tal. E são coisas que vão ficar na sua mente. Beleza, aí chegamos lá, estrada de terra, todo aquele negócio lá e tal. E eu tava esperando ver, e essa daqui era a minha mente, eu tava esperando, não sei porquê, eu já tinha uma imagem na minha tela mental de algumas pessoas pulando assim, cheio de dread, de negócio e tal. E aí quando eu cheguei lá no lugar bem silencioso e uma oca. Para minha surpresa, eu vi bastante idosos, tá? Na maior parte eram idosos. E tinha criança, inclusive, mas era com a avó, com o vô ali junto. E eu falei, caramba, já deu uma quebrada assim. Eu falei, nossa, eu tava esperando outra coisa, né? Mas na minha mente. Aqui para fora eu tava somente aberta e tal, né? E vamos lá. E aí, teve um momento que ele falou assim, ó, quem for de primeira vez... Né? E a gente foi bem uma primeira vez, exatamente no dia do aniversário do padrinho, que é chamado, quem faz a condução, o facilitador é chamado de padrinho também. Então o padrinho estava fazendo aniversário, a gente nem sabia, então a gente só foi. Nem sabia um monte de outras coisas, a gente só foi. Aí ele falou assim, ó, preencha a anamnese, se vocês forem aprovados na anamnese, vocês vão poder consagrar a medicina assim, né? E tá tudo certo. Aí falou assim, mas como hoje é aniversário, é um tema um pouco diferente, né? Nós estamos em festa aqui e vai ter música ao vivo, e aí vai ter algumas homenagens e tal. E é legal, então, vocês já abrirem uma possibilidade para vir um outro dia que não seja um dia festivo aqui da casa, né? Porque muda mesmo. Não, beleza, tudo bem. Aí fomos lá, preenchemos tudo... E ali chegou na hora ali, já, caramba, quando eu entro lá dentro daquela oca, uma oca bem grande assim, eu já vejo umas imagens assim, como se fosse aquelas cangas de praia, penduradas assim nos lugares, com um monte de imagem. Tinha imagem de um índio, tinha imagem de um senhor negro segurando um cajado. Aí eu falei, ih, caramba, olha, Preto Velho tá ali já, hein? E tal, e não era nada, era o mestre Irineu. Que é da doutrina do Santo Daime, mas era a minha cabeça naquele tempo. E aí depois vi, sim, um outro que era um preto velho, e aí eu vi lá um pessoal azul, né, que era o Shiva, vi o elefante lá com 4 braços lá, que era o Ganesha, e vi um monte de outras coisas, já fiquei meio, caramba, olha onde que eu vim parar,
puxa vida, eu não sei se era exatamente isso que eu estava indo atrás. E aí você vê como que é a nossa mente. Eu já estava esperando um pessoal cheio de dread, todo mundo pulando, fazendo uns negócios assim, meio doidão e tal, não sei do que. E eu já tinha quebrado a cara ali. Mas depois eu já voltei pro condicionamento de como que era o meu pensamento. Então assim, ó, não foi só dar aquela quebrada. Eu tendia a ir mais e olhar mais para o negativo. Então, eu vi umas velas acesas, falei, meu Deus, eu não sei se eu estou no lugar certo, mas aqui fora tava... Que legal, a casa, legal, né? Vocês viram? Com as pessoas que estavam ali para mim, né, comigo. E eles falaram, olha, homens sentam de um lado, mulheres sentam do outro e o trabalho inteiro é sentado. Então, na hora de uma reunião lá para falar primeiro, lá com a gente, falou, ó, a gente vai chamando para as dosagens da ayahuasca, vocês se levantam, vêm até nós e toma 50 ml, que é o copinho de café. Tudo bem, tudo bem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só falar, é só perguntar, tá bom. Chegou lá, chamou todo mundo, entramos na fila e tal, tudo mais. Fiz mais uma oração bem silenciosa assim, me protegendo, tentando me proteger o máximo que eu podia. E tomamos, consagramos a ayahuasca. E aí eu sentei lá. Deu uns 15 minutos, mais ou menos, eu já estava sentindo uma coisa bem diferente assim. E era como se fosse assim, nossa, alguém vai se comunicar comigo. Né? Algum espírito vai se comunicar comigo. E aí eu comecei a sentir umas coisas assim por baixo. E esse por baixo, eu acredito que eu já expliquei num outro vídeo. É uma frequência assim que não está muito na cara ainda. E aí eu comecei a sentir uma diferença. E dali para frente, sei lá, com 40 minutos, mais ou menos, eu já estava vendo alguns espíritos fora da oca. Mas eu conseguia ver alguns espíritos na janela, passando na janela. E falando assim, ó, diretamente comigo, sem usar a boca, por telepatia, ele falava assim, ó, eu vim aqui para ver aquela pessoa ali. Aí um outro falava assim, eu vim aqui com não sei do que, tô até com meu sobrinho aqui, tal, e a gente veio aqui para ver fulano de tal. E eu só aqui assim de longe falando, caramba, meu, não, peraí, não é com vocês o meu negócio aí não, meu. Já, e com medo do caramba, falando, sabe, tá bom, tá legal, que bom que vocês vieram aí, né, pô, legal, bacana, eu quero saber quando é que eu vou ter aqui uma conexão aqui com as pessoas que eu conheço, de repente com meus mentores e tal. Quando eu fui falar isso daí, quando eu pensei isso daí, já veio uma voz perguntando assim, ó, o que você quer saber? E aí tudo que eu queria saber, a resposta era, antes de eu terminar a pergunta, eu já tinha a resposta. E eu falei, caramba, mas e isso aqui? Pum, já vinha lá algum outro negócio, uma resposta já. Eu estava ainda formulando a pergunta e a resposta já vinha. Uma atrás da outra, de mentores meu, tá? E identificava 2. Mas tem gente que fala que é só um, tem gente que, eu não sei, é o que é. E aí, beleza, estávamos lá e daqui a pouco a minha sogra já começou a sentir a energia do Natan, do filho dela. Mas agora, para minha felicidade, é que não era eu, mas eu não tinha visto essa hora e fui no banheiro. Quando eu voltei, já tinha uma roda de pessoas em volta da minha sogra. O meu sogro tentou ir lá, né, para ver a esposa dele e tal, não sei do que, mas o pessoal falou, não, irmão, não pode. Aqui é separado, tá? Os irmãos para um lado, as irmãs para o outro, pode deixar que esse é o trabalho dela e a gente está aqui para conduzir o trabalho dela, tá bom? Mas deixa com a gente. Aí o meu sogro já ficou meio assim, caramba, né? E aí o irmão do meu sogro também. E eu acredito que eu estava assim, começando a sentir uma liberdade, porque assim, ó, eu cheguei a olhar para minha sogra e falar assim, ó, eu acho que eu vou até ali. E aí quando eu pensei em ir, já foi me dada a dica assim, ó, irmão, esse aqui é o trabalho dela. E não era pessoas encarnadas, eram espíritos. Irmão, esse daqui é o trabalho dela. Ela com o trabalho dela. Se entregue no seu trabalho e faça o seu trabalho que tá tudo bem. Aí eu lembro que eu olhei pro meu sogro e falei assim, ó, fica tranquilo, como se eu agora soubesse de tudo. Fica tranquilo, isso daqui é o trabalho dela e tal. Ou seja, eu repeti aquilo que já foi falado para ele. Beleza. E eu comecei a ficar bem tranquilo. E aí eu desconectei totalmente das pessoas que foram comigo nesse tempo, nesse período.
Aí eles falaram assim, ó, vamos lá então, pessoal, para a próxima dose da medicina. Eu depois vou falar para vocês terem uma ideia como que é essa ideia do tipo assim, primeira dose, segunda dose. Eu não sabia, então eu pensei assim, ó, toda vez que chamou eu tenho que ir lá consagrar. Né? Sendo que na verdade o chamado era para se você sentisse necessidade, né? Que você pode não consagrar a segunda, terceira, quarta. E aí, sei lá, o porquê do motivo, mas que era o trabalho, eu fui lá e consagrei mais um e tal. Então assim, ó, o que já estava assim, ele começou a ficar muito mais. E aí eu comecei a ver muito mais espíritos, e espíritos muito parecendo com uns pontilhados neon neles, sabe? Não só com a imagem humanoide, com outras bem parecidas com o humano, mas você já sacava que não era. Uma inteligência, uma rapidez, um raciocínio, uma coisa, tome lá da cá. E aí eu lembro que eu não tinha muito mais perguntas para fazer, porque eu mal fazia uma pergunta, já vinha a resposta. Mal fazia a pergunta, já vinha outra resposta. A música, eu sabia quais eram todos os instrumentos que estavam sendo tocados naquela música. Eu falava, olha, essa música tem violino, tem piano, tem não sei do que, e eu não entendo nada de música. Eu sabia qual que era a nota, eu sabia de tudo. Eu sentia a nota da música toda no meu corpo. Tudo eu sentia no meu corpo. E uma vontade imensa. Tinha um tambor assim africano, desse tamanho lá, com uns pelos do lado assim. Uma vontade imensa de pegar aquilo ali e batucar. Sendo que eu nunca batuquei, não sabia batucar. Nunca tive aula, nunca nada, mas eu tinha vontade. Eu gostava desse negócio de batuque. Eu sempre batuquei assim, na minha perna, né? Qualquer música que aparecesse, eu tava lendo. Uns batuquinhos assim ou então no pé. Mas eu não tinha um negócio ali. E ali eu lembro que eu senti que o tambor tinha uma conexão comigo. E aí eu falei assim, não é possível. Cara, uma vontade imensa de pegar o tambor e tocar. E aí eu lembro que eu falei assim, não, mas eu não vou não. Por quê? Porque eu não perdi nenhuma vez a minha consciência. Eu sempre estava lúcido. Vinha os impulsos de fazer umas coisas que eu tinha vontade com mais força. Mas não que me tomava. Não que eu apagava, ou que eu ficava, desmaiei e de repente no final, o que aconteceu? E aí alguém fala, você foi ali perto do tambor. Não acontece isso aí não. Então veio um negócio forte do tipo assim, pega o tambor e toca. Pega o tambor e toca. E eu falei, caramba, esse tambor tem a ver comigo mesmo. Aí eu falei assim, mas eu nunca toquei, eu não sei, tá tendo música ao vivo ali, eu vou só passar a mão nele. E aí quando eu coloquei a mão ali no couro daquele tambor, eu senti o animal que era dono daquele couro dizendo que me reconhecia e que gostava da forma que eu respeitava, e que se eu fosse tocar, que eu teria toda a liberdade, toda a permissão para tocar, porque eu tinha um respeito por aquilo, e aí tinha uns pelos do lado e tal, tudo mais. Então eu senti o animal. E aí depois eu comecei a sentir, o tambor ele é feito todo numa peça única africana assim, chamado djembe. Eu encostando assim, eu comecei a sentir a árvore que foi feito, o tronco, também falando que eu tocava com, não que eu tocava de tocar, mas que eu encostava, né, a mão ali com muito respeito. E eu falei, não, eu agradeço, mas eu acredito que esse não é o meu momento. Agradeço, né, não é meu esse tambor, né, e tal, mas eu entendo, nossa, isso aqui e tal. E eu acredito que eu fiquei lá de joelho, fiz alguma saudação para aquele tambor e tal, e deixei ele quietinho lá na dele, doido para tocar. Daqui a pouco veio uns seres, até aqui, começou a conversar comigo, assim, ó, do meu lado esquerdo aqui, né? E em dois, e às vezes ficava só um, mas quando eu olhava era dois, e às vezes eu tô aqui e tal, não sei do que, é isso mesmo, tô prestando atenção em outras coisas, quando eu viro só tinha um. Depois quando eu viro tinha dois às vezes. Então era assim. Daí eu comecei. Eu lembro que no início de todo o trabalho com a ayahuasca ali que teve, o padrinho da casa, né, o facilitador, a pessoa que está dirigindo aquele trabalho, ele falou assim, olha pessoal, no próximo trabalho que nós vamos ter, que é ser já um outro sábado, nós vamos pedir para que vier, para poder trazer frutas aqui também, para que a gente possa trabalhar essas energias e tal, e se puder também um buquê de rosas,
de flores ou um jarro, alguma coisa assim. Mas falou muito rápido. E não estava, aquilo dali não estava assim, na minha consciência. Estava no meu subconsciente, porque a hora que ele falou também eu não estava nem prestando atenção, eu estava tomando água, tinha ido no banheiro antes, isso daí foi antes de começar. Na hora, me veio essa coisa do tipo assim, caramba, me falta pergunta agora. Sabe de uma coisa? Vou perguntar, por que ele está pedindo essa questão da fruta? Aí eu entrei dentro de uma história. As imagens realmente é muito maluco. E aí começa um monte de imagem falando assim. Eu vi uma mão pegando uma manga e fazendo assim, ó. Falando assim, ó, a partir do momento que esse contato físico pegou nessa fruta, a energia da pessoa, com a impressão que ela tinha na hora, foi para essa fruta. A árvore ficou sabendo. Tá bom, beleza. Aí ela foi e se juntou com as outras frutas lá no meio que jogaram. E que outras pessoas colheram, colocaram a mão. E elas começaram, entre as frutas, a trocar essa energia, dizendo assim, ó, a pessoa que me tocou tem tal energia e tal, tal, tal. E ela estava sendo acumulada das energias dos toques das pessoas. Depois eu vi o processo dessa fruta no mercado, ali na gôndola. E as pessoas olhando e falando, ah, não, essa daqui eu não quero, ah, essa aqui eu quero, essa daqui tá bonita. E outras pessoas falando, essa daqui eu vou levar para o ritual. E pensando, né, e tal. Beleza. Aí eu falei, tá, mas o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que essa fruta, ela catalisou, sei lá, ela puxou. É uma troca normal que acontece, pronto. Mas no caso dela, ela tem agora energias dessas pessoas que vêm com um pouco do que a pessoa imprimiu nela na hora de pegar ou estava passando ou pensando. Então tem umas energias ali que ficam dentro da fruta. Quando esta fruta vai lá no dia do ritual e é colocado lá para que as pessoas possam se alimentar, normal, tá? E fica ali na frente, à disposição de todos, aquelas energias são trabalhadas para que os espíritos consigam se comunicar comigo, com qualquer pessoa que esteja ali no meio. Beleza, e aí eu falei, nossa, era como se eu falei assim, ó, se eu quiser agora eu aprendo qualquer língua estrangeira. Eu sabia todas as línguas dentro do meu ser aqui. E eu falei, não, mas eu não quero não, porque eu não sei quanto tempo isso daqui pode levar. E eu já estava achando que eu estava bastante tempo. Para você ter uma ideia, uma consagração de ayahuasca dura aproximadamente de 5 a 8 horas. Então você fica de 5 a 8 horas no chamado força. O que é força? É isso que eu estava passando naquele momento. E ali, eu sei lá o porquê, por qual motivo, eu estava totalmente desconectado do Natan. Agora era como se o meu espírito quisesse saber de outra coisa. Eu estava nem aí pro Natan. Falei, não, Natan, se sobrar um tempo, depois a gente se fala, eu tenho que saber essas coisas aqui, cara. Eu tenho uma ligação ali com o tambor, parece que eu tenho uma ligação com a raça negra aqui. É um negócio muito doido, que eu não vou saber explicar agora, então... Tipo assim, eu não queria outra conexão a não ser... tirar minhas dúvidas sobre aquilo. Então aquilo dali tudo... Aí chamou. Terceira dose. Aí eu fui lá. Terceira dose. Tal. Um negócio bom, expandido, muito mais. Momento da fogueira. Aí foi no momento da fogueira. Chegamos lá em volta da fogueira e senti a fogueira na força. É outra história. Então, assim, eu sabia que aquele elemento sagrado estava ali e ele estava fazendo um trabalho comigo. E aí, com qualquer coisa, era como se ele fizesse um convite para mim. Falou assim, qualquer coisa que tiver de negativo, joga aqui, em energia, porque eu não só estou queimando esta lenha, eu estou queimando tudo que tiver aqui. Porque eu também sou energia, e em energia eu também estou queimando. E tem parte que você não está vendo da minha parte, os espectros, né, de luz, que eu não estou vendo, mas que está chegando, e que ele aquece, e que ele transmuta. E baita informação, um monte. Aí eu comecei a jogar. Daqui a pouco eu ouço uma voz bem de fundo. Aí eu só falei assim, Murari. Aí o cara olha pro lado assim, quando eu olho pro lado o cara tá aqui, Nunca tinha escutado essa música nessa vida.
E eu falei junto com ele, Murari, tucutá, tucutum, tucutá, tucutá, haribo, tucutum, haribo, haribo. E eu tô ali, ó. Haribo, tucutum, haribo, haribo. Aí eu falei, opa, peraí, eu tô falando, eu tô cantando a música? Oh, da onde que tá? Oxi. Da onde que eu tô fazendo esse negócio aqui? Rapaz do céu! Que língua é essa? Que negócio estranho! E na verdade, assim, ó, esses pequenos sustos, quando você se organiza, na verdade, você não precisa se assustar, você pode se alegrar com isso. Porque assim, ó, eu não estava raciocinando sobre o que ia acontecer. Eu não estava esperando que ia acontecer isso. Eu nem sabia que poderia acontecer. Então, assim, eu só estava fluindo. Então, Murari, e vambora, e tá. E aí eu falei, caramba, não é possível, cara, eu sei isso aqui. E aí, conforme eu fui cantando junto, né, esse mantra, tinha umas mulheres que elas cantavam e a energia delas vinham e batia em mim. E eu falei, caramba, essa daqui é a força feminina, olha que bonito. O canto dela acolhe as pessoas. E aí eu tava bem longe já. E aí tá tudo bem. Aí falou assim, agora todo mundo lá pra dentro. E foi chamada a 4ª dose. E fui eu lá de novo e consagrei de novo, tá? Pra vocês entenderem por que eu tô colocando ênfase nisso, é porque assim... depois eu falo. E aí, vamos lá. Aí tô lá dentro e tal. Aí o cara começa a cantar umas músicas mais emocionais. Ali sim, eu comecei a falar assim, não tenho mais nada. Já conheci tudo. Pra mim já tô aqui há 3 dias. Eu tava lá há 3 horas, né? Eu já estou aqui há 3 dias mesmo, né? Então, eu quero saber assim do Natan e tal, tudo mais. Só pensei. Aí comecei a sentir uma energia do Natan entrando lá naquela oca e fazendo umas simbologias, assim, um negócio assim. Eu não entendia nada, eu falei, que negócio louco. Via outros espíritos fazendo isso e aqueles mentores que veio falar comigo também. Via assim, mas não estava achando que era uma coisa que o Natan faria. O Natan chegou perto do pai dele sentado aqui, se ajoelhou na frente do pai dele, encostou como se fosse no joelho do pai dele, fez assim um negócio assim, fez um sinal. Aí eu olhei para aquilo e falei, que negócio é esse aí, Natan? Aí ele falou assim, eu tô pedindo permissão, Felipe, para falar com meu pai. Aí eu falei, não. Você tá pedindo permissão para falar com seu pai? Aí eu falei, tá, beleza. Eu falei assim, mas para que, né, ficar pedindo? Ele falou assim, nós não podemos falar com as pessoas sem pedir permissão. E aí é óbvio que você vai entrar naquela questão, né? Como assim? Porque os espíritos obsessores, eles não pedem. Eles vão lá e invadem. Justamente por isso, né? Para quem escolheu, quando você escolhe, vai ter uma decisão muito clara. Não vai ter muro do outro lado, não tem muro, não. Ou você é de um lado ou você tá do outro, meu amigo. Ou é luz ou é treva, sabe? Não é bem assim. Eu vi assim, desse jeito, vou passar assim desse jeito para você, tá? É isso aí mesmo. Tanto é que senão não tinha esse negócio do tipo assim, um vai pro céu, o outro vai pro inferno. Um vai pro umbral, o outro vai pro paraíso. Senão não teria essa questão. É simples. A questão é simples. Não, mas o inferno não existe. Tá bom, chama de umbral, então. Hades, purgatório, limbo, chama o nome que você quiser, mas não tem essa diferença? Um fica aqui, o malvadinho fica aqui, o benfeitor fica ali. Não tem essa questão? Tem. Então, eu vi desse jeito. Via lá e já vi vários espíritos fazendo isso até os dias de hoje. Mentores e tal, tudo mais. Antes deles chegar, eles têm uma permissão e tal. Aí eu falei assim, tá, o que seu pai falou? Meu pai permitiu. Cacete, ele já tá falando com você? Não, Felipe, não é assim. Aqui eu tô pedindo permissão. Quem tá falando comigo não é ele aqui encarnado. Eu falei, agora lascou. Existiu ele desencarnado? Né? Não, ele falou assim, não, quem tá falando comigo aqui é ele em essência. É o espírito dele. Dependendo se o espírito dele observar que ele vai cair em melancolia e tudo mais, ele não vai me dar permissão de eu chegar para tentar me expressar ou passar alguma mensagem para ele. Eu falei, putz, mas aí é do caramba também, né? Qual é o pai que não vai querer falar com o filho? Ele falou assim, tem um monte.
Tem um monte de filho que também não quer falar com os pais por enquanto. O espírito sabe que se tiver contato ali, os dois vão cair, dos dois lados, tá? Então o outro vai para o umbral, inferno, Hades, limbo, o nome que se queira dar. E o outro aqui cai numa depressão muito mais profunda do que já está, podendo fazer outras coisas. Para resumir, ele pedia, o pai dele deu. E ali eu comecei a ver a força que ele estava fazendo. A força que ele estava fazendo era tanta, que eu comecei a me emocionar muito. E aí eu comecei a chorar sem parar. Perguntando pro pai dele se o pai dele tinha sentido. E o pai dele, não senti. E ali eu ficava olhando, caramba, meu, quanto trabalho, cara, para poder falar, falar um oi. Quanta energia que o cara tá puxando ali e tipo assim, cara, serve? É necessário mesmo? Tipo assim, cacete, né? A gente, naquela hora, eu tô falando com aquele pensamento que eu estava, né? Caramba, será que o ser humano aqui encarnado, ele não pode entender, olha a minha cabeça, daquele momento, não de 2020, não de 2016, mas daquele momento, enquanto eu estava na força. Caramba, será que o ser humano não pode entender que mesmo que ele não veja e até que ele não sinta, mas que ele possa, sei lá, dentro do seu coração, fazendo uma oração com Deus, cara, para ter certeza que o filho dele continua vivo em outra dimensão. E o filho dele lá, puxando umas energias, uns negócios doidos já. E já estava incomodando outros espíritos e encarnados que estavam ali. Nossa, Felipe, isso acontece? Acontece. Às vezes você vai na casa de uma pessoa que o ente querido acabou de desencarnar e quando você chega lá, você tem vontade de vomitar. E outras coisitas mais, né? Tonturinhas, outras coisas mais, que não é o objetivo do vídeo de hoje. Mas falando diretamente, então assim, o meu sogro não estava sentindo nada. Felipe, mas ele não consagrou a ayahuasca? Consagrou. E ele não sentiu nada, de nada. Ele não sentiu absolutamente nada e o irmão dele também não. Aí você fala assim, mas vocês tomaram a mesma ayahuasca? A mesma ayahuasca. Mas por que ele não estava sentindo nada? Porque ele consagrou uma dose e nas próximas chamadas ele não consagrou mais, porque ele ficou querendo ali cuidar da esposa dele. Né? Pensa agora com a cabeça de quem estava lá. Era a primeira vez que a gente estava lá no lugar, que a gente entrou 10 quilômetros para dentro da floresta. 10 km para dentro da floresta. Parece que é rápido, mas quando o chão é de terra, você vai mais devagarzinho. Então assim, para chegar foi demorado, né? Depois de ter passado por 100 e tantos km, tinha mais de 10 a 12 km para dentro da floresta. Então ali era tipo assim, é um medo normal, mas que eu não estava sentindo um pingo deste medo. Logicamente eu já estava muito fluido dentro da ayahuasca, dentro dessa medicina sagrada, dentro desse chá. E aí eu vendo lá, e aí eu chorei pra caramba e tal, chorei muito. Depois eu falei assim, ô Natan, caramba meu, eu não posso te ajudar? Será que eu não posso te ajudar? E ele queria muito. E daqui a pouco eu comecei a ficar de joelho na frente do meu sogro e comecei só a chorar ali. E eu não estava incorporado, não tinha acontecido nada. Eu só estava captando a dor do Natan e falando assim, cara, para de puxar essa energia toda aí, para com isso. Não é esse o negócio, não é esse a vontade, não tem nada a ver com o que você está fazendo. Para com esse negócio aí, com essa questão, que isso aqui não vai levar a nada. Por que eu sabia que não iria levar a nada? Porque eu já estava recebendo comunicações de que ele, após sair ali do ritual, ele e o Natan poderia cair, tá? Em zonas umbralinas, nas trevas mesmo e tal. Porque agora ele chegou no momento que ele não estava mais querendo, vamos dizer assim, tá? Obedecer à luz, né? Então os mentores iam lá, não, Natan, então agora é momento de parar, né? E sabe quando você acha que você já está quase para conseguir alguma coisa? Já imaginou? Né? De um dos lados que você esteja, você está quase se comunicando e para você o negócio está aqui do lado, então você não vai parar.
E aí foi isso que aconteceu. Eu falei, daqui pra frente a gente não vai conseguir te acompanhar, Natan, né? Se você cair, não tem como, né? E ele não quis nem saber, ele foi lá e bum, jogou, puxou toda a energia mesmo e tal. E aí foi nesse momento, chorei, fiquei lá do lado dele e tal, tudo mais e tal. Bom, resumindo, tá? Depois dessa questão aí, e eu senti o Natan bem e tal, tudo mais. Porém, depois dessa questão aí sim, depois ele foi pra um lugar não muito legal. Que lugar é esse? É um lugar de alguém que está com raiva. Quando você está com raiva, o teu estado aqui agora ele muda. Então pensa assim, ele estava com raiva, com ódio, irritado, com coisa, porque ele não conseguiu falar diretamente com o pai dele. E o que conseguiu com a mãe dele foi pouco, mas a intervenção das outras pessoas, porque as pessoas fizeram uma roda em volta dela, fizeram um passe de energia, e aí não tem como mais mesmo, nem que seja, quem quiser que seja, não vai chegar ali. Por quê? Porque o dirigente da casa, tá? O padrinho da casa, o pai da casa, o facilitador, é quem trabalha as energias ali dentro. Então se ele falar assim, nós vamos fazer aqui um passe de energia, para que nada envolva aqui, porque eu não permito que chegue aqui coisas na minha... não permite esse tipo de trabalho aqui. Pronto. Quando você joga isso daí, você nem precisa falar. Jogou isso daí, energia, aí ele fica vetado. Então aí o Natan também não tinha conexão com a mãe dele, que teve, e com o pai dele que não, porque o pai dele não entrou na força, e nem o irmão do meu sogro também não entrou na força. E aí, beleza. Aí acabou lá e tal, e aí o músico veio falar comigo, e falou assim, cara, eu percebi que você, eu não sei, não te conheço nem nada, cara, mas uma coisa muito maluca dentro de você aí mudou. Alguma coisa muito assim e tal, não sei do que. E eu estava muito bem, desde o começo até o fim, não estava apreensivo, não estava nada. Então tudo que eu achei que, nossa, mas eu ia agora e tal, não sei do que, não, eu já estava com outra mente. Porém, assim que acaba, é tanta energia, que eu não já penso assim, caramba, agora eu quero consagrar mais. Não, acabou, e tipo assim, não quero consagrar agora, não quero consagrar semana que vem. E ainda o Natan, logicamente, você tem que entender que ele estava naquela busca do tipo, se materializar. Então assim, aquele para ele era mais um recurso para ele poder falar assim, tá bom, tem esse negócio, tem esse quebra-galho aqui, se eu não conseguir materializar, mas a busca dele era se materializar. Aí beleza, né? Fechando esse pacote, o que aconteceu? Fomos para casa, o pai da Natan só achou que foi real mesmo, um negócio real, verdadeiro mesmo, porque a esposa dele sentiu o Natan. Então, tipo assim, deu uma esperança, sabe? Por quê? Porque até então, quando é só uma pessoa, quando é só eu falando, cara, o negócio é cansativo. Por quê? Porque as outras pessoas veem, mas as outras pessoas não têm coragem de dizer. Ou sente, mas não tem coragem de dizer. E tal. E aí o irmão dele também, que não sentiu nada, falou, cara, pra mim tava todo mundo ali se fazendo. E é muito legal. Porque aí, qual que é a minha resposta? Qual foi a minha resposta pra eles? É que vocês precisam se entregar. E era mais ou menos a mesma... Era mais ou menos não, eu acredito que era a mesma resposta das pessoas lá falando assim, acontece. Se você não se entregar, nada acontece. Aí a pergunta deles como que eu me entrego? E eu falei assim, cara, é um negócio que já é tão natural que você vai lá e vai se entregar. Mas enfim, fomos para casa, né, os dois decepcionados, né, esperando algo a mais, mas com uma certa esperança, meu sogro, porque falou, afinal de contas tem alguma coisa ali. Eu não sei o que é, mas tem uma conexão que acontece ali. Porém, eu que tomei, cara, porque a esposa dele não tomou... Eu tomei 5 doses, a esposa dele tomou só uma. A mesma que ele, mas sentiu muito mais do que ele. Então, assim, se fosse para falar assim, de quantidade, né, não foi pela quantidade, a esposa dele já sentiu no primeiro, né, e sentiu o próprio filho. E o próprio filho querendo falar ali com o pai, querendo tranquilizar as emoções ali do momento. Mas beleza. Voltamos para casa e tal, não sei do que. E, enfim, muitas conversas de muitas coisas, de ensinamentos daquele dia ali que eu tive. Para fechar aqui um ponto, isso daí é muito importante, tá? Primeira coisa, eu estou falando aqui para você sobre essa minha experiência, sobre essa vivência minha. Eu não tenho com isso intuito nenhum de falar que você deve ou não deve
consagrar a ayahuasca, né? Esse daqui é um canal para pessoas adultas. Então, assim, você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua livre escolha e você tem a sua opinião. Então, essa daqui foi um ponto de vista do que aconteceu. Mas nos próximos relatos também vai ter outras vezes, porque aí depois de uns 3, 4 meses, nós voltamos lá no mesmo lugar. E aí você vai entender. Mas o próximo vai ser sobre essa parte do, tá bom, quer dizer então que o Natan caiu. Tá, caiu para onde? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar no próximo vídeo. Você não é inscrito no canal? Se inscreva. Mas o mais importante, caramba, um ente querido seu desencarnou e tal, não sei do que, e você acredita que esses é uma série de vídeos, né? Que essa série de vídeos pode ajudar alguém, compartilhe com esse alguém. Felipe, eu queria saber mais. Tem vários detalhes, tá? Que eu não cheguei ainda, e óbvio que eu não vou conseguir cobrir tudo, que está no livro que o pai do Natan escreveu, tá? Então, que tem essas histórias, inclusive, e outras várias experiências que nós tivemos. Então vai estar lá. Felipe, como que eu acesso esse livro? Tem um audiobook, ele já está narrado. É só você colocar o fone e escutar. Só isso. O link vai estar aqui embaixo. É gratuito. Olha que legal. Mas eu gostaria de ler o livro digital. Tem digital também. O link também está aqui embaixo. Você entra lá no Google Livros, o link vai estar aqui embaixo. É de graça também. Eu gostaria de ler ele em papel. Gosto de pegar o papel e tal, não sei do que do livro. Eu também gosto. Você quer? Tem o link aqui embaixo. Aí você vai lá, se cadastra e aí vai ter o custo do envio e da gráfica. Também vai mandar na sua casa. Beleza? Então é isso. Você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas? Manda para elas e pede para que elas possam assistir todos os vídeos da série e logo logo a gente vai caminhar com um pouco mais de leveza. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo. Valeu!